Como Ézio morreu? Ézio foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Ele é especialmente lembrado por sua marcante passagem pelo Fluminense na década de 1990, clube pelo qual se destacou como um atacante eficaz e carismático. Ézio Leal Moraes Filho, conhecido como Super Ézio, nasceu em 15 de maio de 1966, na cidade de Ponte de Itabapoana, que atualmente é chamada de Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo. Desde muito jovem, Ézio demonstrava interesse pelo futebol, jogando nas ruas e campos improvisados de sua cidade natal. Durante os anos 70, enquanto o Brasil vivia o auge do futebol com a conquista da Copa do Mundo de 1970, Ézio crescia inspirado pelos grandes ídolos da época. Foi vendo seus ídolos pela televisão que despertou nele a vontade de se tornar um jogador de futebol profissional. Durante sua adolescência, Ézio correu atrás de seu sonho. Ao mesmo tempo que estudava, ele participava de campeonatos de futebol em sua localidade, onde chamava a atenção por já demonstrar ter o chamado faro de gol. Em meados da década de 80, o jogador consegue chamar a atenção do Bangu Atlético Clube, time da cidade do Rio de Janeiro, onde será revelado e vai iniciar sua carreira profissional. Em 1986, aos 20 anos, ele faz sua estreia como profissional, e rapidamente já começa a se destacar. Um dos poucos títulos conquistados em sua carreira, foi neste período quando ele conquistou a Taça Rio, em 1987. Sua passagem pelo Alvirrubro foi relativamente curta, até 1988, porém, foi fundamental para abrir portas em sua carreira. Após sua saída do Bangu, sua carreira não deslanchou como ele desejava. Ézio passou alguns anos jogando em times menores, e realizava apenas uma temporada pelos times pelo qual passava. Nos 3 anos seguintes, ele jogou pelo Olaria em 1989, pelo Americano em 1990, e pela Portuguesa em 1991. Sua passagem pela Portuguesa fez com que o jogador disputasse o Campeonato Brasileiro de 1990. Durante o campeonato, ele não fez muitos gols, apenas um em 13 jogos, mas foi o suficiente para que o Fluminense resolvesse apostar no atleta para compor sua equipe no ano seguinte. Essa aposta vai se provar uma das melhores escolhas que o tricolor carioca teve naquele período. Quando Ézio chegou ao tricolor em 1991, o Fluminense já demonstrava que não era mais o mesmo de anos anteriores. Embora os títulos não tenham sido conquistados, o tricolor carioca começou a fazer excelentes campanhas nos principais torneios que disputava. No primeiro campeonato brasileiro que Ézio disputou, o Fluminense quase ganha o título, batendo na trave. O mesmo aconteceu com a Copa do Brasil de 1992, que Ézio só não levou o título por causa de erros de arbitragem. Os bons desempenhos dentro de campo fizeram com que o atacante se tornasse o ídolo da torcida. Ele recebeu o apelido de Super Ézio devido à sua habilidade extraordinária como atacante e ao impacto que causava em campo. O apelido também refletia a conexão emocional que Ézio tinha com a torcida tricolor. Sua dedicação, carisma e entrega em campo transformaram em um símbolo de paixão e inspiração. Um dos aspectos mais emblemáticos de sua carreira no Fluminense foi o desempenho em clássicos, especialmente contra o Flamengo. Ézio tornou-se uma verdadeira pedra no sapato do rival rubro-negro, marcando gols memoráveis que o tornaram uma figura ainda mais querida pela torcida tricolor. Nos 4 anos que esteve liderando o ataque do Fluminense, Ézio jogou 233 partidas e marcou 118 gols, o que o colocou entre os maiores artilheiros da história do clube. Com o Fluminense, Ézio conquistou as Taças Guanabara de 1991, 1993 e o Campeonato Carioca de 1995. Em 1995, ele acaba deixando o Fluminense, devido às várias lesões que o deixavam muito tempo parado. Ele então se transfere para o Atlético Mineiro, onde vai permanecer por uma temporada. Embora seus números no clube não tenham sido ruins, Ézio chegou a marcar 21 gols em uma temporada, porém, suas lesões novamente se tornaram um empecilho para sua continuidade no clube. Após sua saída do Atlético Mineiro em 1996, o Super Ézio continuou sua carreira no futebol, embora em clubes de menor expressão. Ele passou por equipes como o CFZ do Rio, Rio Branco e Internacional de Limeira, onde encerrou sua trajetória como jogador em 1998.
Após encerrar sua carreira nos gramados em 1998, Ézio dedicou-se a uma vida mais tranquila, mas ainda conectada ao futebol e ao mundo dos negócios. Ele passou a morar no condomínio Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, onde vivia com sua esposa, Isabela Nogueira, e sua família. Ézio administrava uma rede de lojas chamada Divital, especializada em materiais de construção, como divisórias. Além disso, ele também atuava como empresário de jogadores, ajudando jovens talentos a ingressarem no mundo do futebol. Sua paixão pelo esporte o levou a assumir o cargo de vice-presidente do Yasmin, um clube da terceira divisão do futebol carioca, onde ele continuou contribuindo para o desenvolvimento do esporte. Sua rotina era dividida entre os negócios, o trabalho como empresário e o tempo com a família. Em outubro de 2010, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas e no fígado, uma notícia que abalou sua família, amigos e fãs. Inicialmente, Ézio manteve a doença em sigilo, mas tornou-a pública em setembro de 2011, quando o câncer já estava em estágio avançado e os tratamentos não estavam surtindo o efeito esperado. Mesmo diante de um diagnóstico tão desafiador, Ézio demonstrou a mesma coragem e determinação que marcaram sua carreira nos gramados. Ele passou por tratamentos intensivos, incluindo sessões de quimioterapia, mas os tumores não responderam de forma satisfatória. Durante esse período, ele contou com o apoio incondicional de sua esposa, Isabela Nogueira, e de sua família, que estiveram ao seu lado em todos os momentos. Apesar das dificuldades, ele continuou sendo lembrado com carinho pelos torcedores e recebeu diversas homenagens. Em uma partida do Fluminense contra o Corinthians, em setembro de 2011, o atacante Fred entrou em campo com uma camisa que trazia o nome de Ézio, em uma demonstração de respeito e admiração pelo ídolo tricolor. Infelizmente o câncer foi mais forte que o jogador, e em seus dias finais, ele foi internado em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, local em que acabou falecendo. Ézio morreu no dia 9 de novembro de 2011, em decorrência de um câncer de pâncreas e outro no fígado. Ele estava com 45 anos. O velório de Ézio foi realizado no Salão Nobre das Laranjeiras, sede do Fluminense. O ambiente estava carregado de emoção, com muitos presentes relembrando os momentos marcantes de Ézio no futebol e sua contribuição para o clube. Após o velório, o corpo de Ézio foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro. O enterro foi acompanhado por familiares e amigos próximos, que se despediram do jogador em um momento de profunda tristeza e reflexão. Ézio nos deixou um legado de conquistas esportivas, seu espírito humano e sua relação com a torcida, que continua a celebrá-lo como um dos grandes heróis do futebol brasileiro. E foi assim que Ézio morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.